Olá, povo de Deus, a paz do Senhor a todos, Deus abençoe sua vida, né? Família do Senhor, povo escolhido de Deus. Vamos aí para mais um dia de estudo bíblico, né? O terceiro dia dessa semana, onde nós estamos aqui nos debruçando na carta aos Filipenses, no capítulo 2 dessa carta. Eu confesso aos irmãos que eu sinto o desejo de, ao longo desse tempo de estudo bíblico, nós estarmos estudando a carta aos Filipenses, pois ela é fantástica. E Paulo também escreve de uma forma fantástica a esse povo, a essa igreja, assim como escreve a nossa igreja nesse tempo, porque através dessa carta nós somos edificados por ela, nós somos edificados por Deus através dela. Então, vamos diretamente para o versículo 12 e estaremos nesse tempo mais uma sequência de versículos onde nós estaremos estudando aquilo que Deus propõe para a gente nesse tempo. Bom, ontem nós falamos das virtudes de Cristo Jesus, e de como nós sermos imitadores de Cristo nessa virtude da humildade, nessa virtude do amor pelo próximo. E hoje nós estaremos ainda vendo aquilo que o versículo 12 em diante vai estar falando conosco, que diz assim, a partir do versículo 12: Portanto, meus amados, assim como sempre obedecestes, não somente na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim exercei a vossa salvação com temor e tremor. É fantástico, né? Porque assim, nós estamos falando de salvação. Aí Paulo, ele vai falando de humildade, ele fala de alegria, depois ele fala de humildade, aí ele fala de sermos imitadores de Cristo, de fazer como Cristo faz, E aí ele agora vai falar da salvação. Pastor, parece que são coisas que estão... o texto parece que tem várias informações desconectadas. Pelo contrário, Quem é que é o autor da salvação? Quem é o Senhor das nossas vidas? Quem é o nosso modelo? Quem é que é o autor do amor no qual nós vivemos em unidade através desse amor? Então, tudo aqui vai convergir em Cristo Jesus. Mas ele vai continuar falando aqui com relação à salvação, e ele fala assim, olha, exerçam a vossa salvação, ou seja, ponham em prática, trabalhem com afinco. É fantástico isso. Mas nós não devemos nos apegar na visão de que Paulo está querendo dizer que a salvação é por obras. Não, pelo contrário, até porque nós já sabemos aqui em vários textos, em Romanos, Timóteo, Gálatas, que nós sabemos que Paulo não defende a ideia da salvação por obras. Mas ele está falando aqui, olha, trabalhem com afinco a salvação de vocês. Já que vocês são salvos, nós estamos falando aqui de pessoas salvas, mostrem com atitudes que vocês são salvos. E ele fala uma coisa interessante, ele dá uma puxada aqui na sardinha para aquele povo, ele dá uma massageada ali também no coração daquele povo. Ele fala, olha, eu sei que quando eu estava aí, vocês eram pessoas obedientes, muito mais obedientes, mesmo eu não estando aí com vocês, mas ele fala, defendam essa salvação, ou seja, ponham em prática essa salvação, trabalhem com afinco, essa salvação. Por quê? Porque vocês são pessoas salvas, então devem agir como salvos. É o que esse versículo 12 está querendo dizer. E ele continua dizendo no versículo 13: Pois é Deus quem opera em vós, tanto o querer como o agir, conforme a sua boa vontade. É interessante, irmãos, que às vezes nós não paramos para perceber que a vontade de Deus ela se estabelece, mas parece que Deus está muito longe de nós. As pessoas às vezes têm a ideia de que quando você ora, você está orando a um Deus que está muito distante, mas a palavra de Deus vai dizer que Deus está próximo, Deus está perto de você. E ainda vai além, ele vai dizer que hoje o Espírito Santo, ou seja, Deus habita em você, ele está em você. Exatamente por isso que nós podemos falar com Deus a todo momento, em qualquer momento, e as nossas atitudes muitas vezes, elas entristecem o coração de Deus, porque é a mesma coisa do que você comer algo que faz mal para o teu coração, ou melhor, que faz mal para o teu estômago ou para o teu fígado, por exemplo, mas mesmo assim você comer, sabe? Um dia eu vi uma pessoa falar assim, olha, eu sou alérgica a camarão, mas eu amo camarão. Então o que eu faço? Eu como muito camarão e depois eu tomo um antialérgico. Entende? A pessoa ela vai remediar,
quando nós sabemos que é melhor prevenir do que remediar. A pessoa prefere remediar, mas não deixar de lado aquele desejo carnal, aquele desejo de alimentar a sua carne, né? Mas tem coisas que nós sabemos que entristece o Espírito Santo. Nós sabemos que entristece o coração de Deus, porque ele habita em nós. Então, tudo aquilo que você se alimenta, que entristece o coração de Deus, é algo que realmente vai entristecer mesmo e vai fazer com que ele muitas vezes precise chamar a tua atenção. Por isso que o Espírito Santo nos incomoda, né? É de uma forma de nos chamar a atenção para a nossa verdadeira identidade. E o que está dizendo aqui no versículo 13 é que quem opera em vós, ou seja, ele está dizendo assim, quem opera em nós, nas pessoas, o desejo, o querer e o agir, conforme a sua boa vontade, é Deus. Então, que essa vontade, as nossas vontades, sejam vontades produzidas pela vontade de Deus. Com certeza, nós iremos fazer coisas extremamente melhores, né? No versículo 14, ele vai falar assim, olha, fazei tudo sem murmuração, nem brigas. Uma pausa para pensarmos. Será que é assim que temos feito? Será que é assim que temos agido? Fazei tudo, ou seja, não é alguma coisa, não são algumas coisas, sabe? Fazei tudo sem murmuração e sem brigas. Me parece que há uma dificuldade de entendimento desse tempo em vivermos, inclusive na igreja. Porque quando Paulo escreve aqui, mais uma vez eu quero repetir, você já sabe disso, ele está escrevendo para a igreja de Cristo, lá em Filipos. Ele está escrevendo para a igreja de Cristo no Rio de Janeiro. Ele está escrevendo para a igreja de Cristo em Macaé. Ele está escrevendo para a igreja de Cristo espalhada por todo o mundo. Entende? Fazei tudo sem murmuração, sem brigas, ou seja, sem contendas, sem dissensões. E são frutos da carne, não são frutos do Espírito. E Paulo está aqui nos alertando aquilo que ele vai escrever lá em Gálatas. Aquilo que ele disse, né, à igreja da Galácia. Entende, irmãos? Versículo 15, ele fala assim, para que sejais irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrupta e perversa na qual brilhais como luminárias no mundo. Olha ele chamando a nossa atenção mais uma vez para sermos sal da terra e luz do mundo, né? Sal da terra, para temperar a terra, para dar sabor, para trazer o sabor do céu para essa terra insossa, para essa terra insípida, para essa terra que precisa ser transformada, né? Nós, muitas vezes, transformamos o sabor do alimento exatamente com esse sal. E Jesus, conhecedor, né, da nossa vida, e conhecedor também de um mundo que se tornou insosso, vamos dizer assim, ele nos fala que temos que temperar esse mundo. Ele fala que nós devemos ser luz, né? Nós temos que ser luz, nós temos que iluminar. Ele fala, olha, eu acho lindo isso aqui, ele fala assim, olha, sejam irrepreensíveis, sejam puros, sejam filhos de Deus. Ele traz aqui características de pessoas que são verdadeiramente filhos de Deus inculpáveis, ou seja, a culpa não pode estar em nós, sabe? Mas não está dizendo que você tenha que esconder a sua culpa. Não está dizendo que se você errar, que você coloque a culpa em outra pessoa para justificar a sua falha. Não, está dizendo o seguinte, olha, mesmo que você erre, peça perdão, se conserte. Mesmo que você erre, faça a tua parte, né? Não é tirar a culpa sobre os seus ombros, mas é consertar aquilo que está errado, para que não haja mais culpa sobre você e que não haja mais legalidade do inimigo para acusar você. Isso é que o texto está querendo dizer, porque o inimigo não tem legalidade contra os filhos de Deus. Quando você verdadeiramente é filho de Deus, quando você verdadeiramente é alguém que é irrepreensível, é puro, ele não tem legalidade
sobre a tua vida, porque você fecha todas as brechas. Então, seja irrepreensível, seja essa igreja, seja esse povo, seja essa família de Deus, seja filho de Deus. Versículo 16, e mantenha, ou melhor, ele diz assim, e mantende a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu possa me orgulhar de que não tenha ocorrido, ou melhor, que não tenha corrido trabalhado em vão. Olha o que Paulo está dizendo. O seguinte, não é que ele vai se arrepender. Ele não está dizendo o seguinte, olha, que eu me arrependo de ter trabalhado em vão por tantas pessoas que não estavam nem aí para o evangelho, para as boas notícias, para o céu de Deus. Não, ele está querendo dizer o seguinte, olha, que meu trabalho não seja em vão no sentido de que pessoas se percam nessa caminhada, né? O que ele está querendo dizer é que o trabalho dele tenha frutos do Espírito, frutos de arrependimento, frutos de compaixão, frutos de amor. Ele está falando de uma forma que para que aquelas pessoas entendam o seguinte, poxa, eu criei essa igreja, eu tive a oportunidade de passar por aí, de conhecer vocês, eu tive a oportunidade de ser preso aí, mas assim, os frutos precisam ser vistos. Paulo aqui não está querendo se colocar acima das pessoas e dizer, olha, se vocês não andarem no caminho certo, eu vou me arrepender de tudo que eu fiz. Não, ele nunca se arrependeu, pelo contrário, ele sempre buscou, né, os desafios mais difíceis, lugares que ele sabia que seria preso, açoitado, humilhado, para esses lugares ele foi. Então ele não está falando aqui de arrependimento, ele está dizendo o seguinte, para que haja frutos. E quando ele fala assim, mantende a palavra da vida, ele está falando assim, se agarrem à palavra da vida, segurem a palavra da vida, preguem essa palavra, usem essa palavra. Isso é que Paulo está querendo dizer no início desse versículo 16. Versículo 17, precisamos correr por causa do tempo, e diz assim, e ainda que eu seja derramado, olha só, para você ver que o que ele está falando no versículo 16 não tem nada a ver com arrependimento. Porque ele diz assim, e ainda que eu seja derramado como oferta sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e contento-me com todos vós. Ele está dizendo, olha, eu vou me esmerar para que a sua fé seja uma fé inabalável, e mesmo que eu morra por isso, eu vou estar contente. Eu vou estar feliz, eu vou estar alegre com vocês. Versículo 18, e pelo mesmo motivo, alegrai-vos e contentai-vos comigo. O que ele está querendo dizer é o seguinte, eu estou preso, eu estou sendo maltratado, mas não se entristeça com isso, porque é uma missão, e toda missão exige renúncia. Toda missão exige que, em muitos momentos dessa missão, você sinta dor. Toda missão, talvez em algum momento da sua missão, você vai se sentir sozinho, talvez abandonado. Mas isso não tira a importância da sua missão. Porque esses sentimentos, ele é um sentimento humano, meramente humano. Porque Deus nunca te abandonou. E se é uma promessa, eu sei que Ele nunca vai te abandonar, eu sei que Ele nunca vai me abandonar. Vamos para o último versículo de hoje, e dizendo o seguinte, o versículo 19, ele fala, tenho esperança no Senhor Jesus, de que em breve vos enviar, de em breve vos enviar Timóteo. Ele está treinando uma pessoa para enviar, e ele tem esperança em Jesus, que ele vai enviar Timóteo, para que também eu me anime quando souber notícias de vós. O que ele está querendo dizer é que Timóteo seria a pessoa de confiança dele, para saber boas notícias daquela igreja que um dia ele plantou. Então, que Deus possa mais uma vez ministrar ao seu coração através desses versículos que nós lemos hoje do versículo 12 até o versículo 19, de Filipenses capítulo 2. Deus abençoe a sua vida. Amanhã estaremos juntos no 4º dia de estudo bíblico, e eu espero você, para que possamos mais uma vez aprender com o Senhor. Deus abençoe a sua vida. Fica na paz.